Urgente. Sensação que abalou Moscou. A ponte da Crimeia recebeu sentença de morte. A Ucrânia mostrou o monstro subaquático, pânico em Sebastopol. A libertação da Crimeia. Essa arma vai reduzir a pó o maior orgulho de Putin. E isso é só o começo. O Ocidente está impondo um regime de pressão total. O punho de ferro já está erguido sobre o Kremlin. Tudo isso a seguir. Assista até o final. Hoje quem saúda a Ucrânia é Rinata Aslanov e as últimas notícias. Negociações fatais para a ponte da Crimeia. Foi apresentado o monstro subaquático Morishko, que vai afundar o orgulho de Putin. Engenheiros ucranianos apresentaram oficialmente a arma da retaliação, que causou histeria entre os ocupantes em Sebastopol. Os testes foram concluídos e as características são chocantes. Esse predador silencioso é capaz de percorrer 1000 quilômetros, com uma carga colossal de mais de 1 tonelada. A velocidade máxima do aparelho é de cerca de 10 km por hora. Graças à navegação inercial, a Morichka segue para o alvo em completo silêncio de rádio. Ela não é detectada por radar, não é ouvida por sonares e nenhum sistema de guerra eletrônica consegue capturá-la. A Morichka possui uma capacidade única. Ela pode parar em qualquer ponto e permanecer em modo de espera por dias ou até semanas. No momento certo, o drone desperta sob comando e desfere um golpe fatal. A potência da explosão se adapta ao alvo. Pontes, portos militares e os maiores navios dos ocupantes encontram-se agora em zona de risco mortal. Os desenvolvedores confirmaram que todos os sistemas estão funcionando perfeitamente. Morichka está completamente pronta para uso em combate real. O tempo foi passando, restando apenas alguns minutos. A ponte da Crimeia chegará de forma muito discreta e despercebida. Ela pode parar em determinado ponto. Que bom seria ficar invisível por um tempo e a qualquer momento passar a atacar o alvo. A carga útil é de aproximadamente 1000 kg. Você pode aprender muitas coisas interessantes. Isso é um kamikaze. Para atingir alvos muito grandes. Infraestrutura portuária, grandes pontes, navios. Trabalhamos com os militares para entender quais alvos precisam ser atingidos. E estamos finalizando para esses fins. Os ocupantes começam a tremer só de pensar em um ataque à ponte da Crimeia. Recentemente, em Sebastopol, ocupada pelos russos, ocorreram explosões poderosas. Os russos imediatamente fecharam a ponte da Crimeia. Por 7 horas, o alarme na Crimeia soou após as explosões. Canais informam que as forças armadas da Ucrânia atacaram defesas russas, e os russos terão problemas além da Crimeia. Isso aconteceu. Fedorov está acelerando ao máximo o fornecimento de armas para a Ucrânia. Novos acordos já fizeram Moscou ficar nervosa. Estocolmo está transferindo para a Ucrânia um punho de ferro composto por defesa antiaérea, radares poderosos e sistemas de guerra eletrônica letais. Isso não é apenas ajuda, é um nocaute tecnológico para o agressor, que mudará para sempre as regras do jogo na linha de frente. A nova ajuda foi anunciada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, durante uma conversa com o ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson. O céu está trancado, sabe? E drones assassinos de longo alcance já estão a caminho. A Suécia está trazendo à tona seus melhores trunfos militares. Radares invisíveis, sistemas de supressão de comunicação e drones capazes de atingir o inimigo em sua retaguarda profunda. Fedorov coloca uma forte ênfase na destruição de mísseis balísticos. Agora, os Iskanders de Putin serão transformados em sucata ainda durante a aproximação. A Ucrânia e a Suécia estão trabalhando em contribuições adicionais para a iniciativa Pearl, a fim de fornecer aos soldados ucranianos armamentos de importância crítica, especialmente meios de combate a mísseis balísticos. E ainda há um avanço inovador. O Cluster Brave 1 está discutindo a possibilidade de lançar um programa conjunto chamado Brave Sweden. A formação de financiamento abre as portas para milhões em subsídios e as mais recentes soluções de defesa passarão por testes de fogo, destruindo o inimigo na linha de frente. Isso é uma sensação. A Ucrânia e a Suécia estão lançando a produção conjunta de gigantes na linha de fornecimento dos lendários caças Gripen e dos mísseis Meteor de altíssimo poder. O objetivo é só um: alcançar e neutralizar os portadores de cabis antes que consigam lançar sua carga. Enquanto isso, um pacto rígido com a OTAN foi firmado, prioridades foram estabelecidas, Putin que se prepare. A Ucrânia e a aliança atingiram o auge da cooperação. Mikhailo Fedorov e os principais generais da OTAN assinaram a sentença da aviação russa. Estamos falando de dominação total. Patriot, F-16 e HIMARS recebem um novo impulso. E a experiência de combate única das Forças Armadas da Ucrânia agora dita tendências nos quartéis generais da OTAN. As partes concordaram com as principais prioridades de cooperação.
reforço da defesa aérea, desenvolvimento Patriot, F-16 e HIMARS. E também o trabalho conjunto para alcançar vantagem tecnológica. A Ucrânia compartilha com os parceiros uma experiência de combate única, dados reais do campo de batalha e soluções tecnológicas que já estão em funcionamento. Sensação. A Crimeia está se desfazendo, os russos fogem em pânico da península e os que esperam na Crimeia estão em histeria. Um grito de desespero vindo da ocupação. Por que a Crimeia espera cada vez mais alto pelo retorno da Ucrânia? E por que os ocupantes já estão apressados fazendo as malas? Toda a verdade, assista agora mesmo. Construções, engarrafamentos, sujeira. Foi isso que a Rússia trouxe para a península ucraniana da Crimeia, junto com a anexação. Os negociantes locais e os funcionários russos começaram a dividir entre si as terras dos resorts locais, privando os crimeanos de propriedades adquiridas e de áreas verdes. Naturalmente, ninguém se preocupa com a forma como os arranha-céus e bairros inteiros de novos complexos residenciais vão se encaixar na infraestrutura existente. E as casas em geral. A única coisa que não agrada. Ai meu Deus, aqui já faz tempo que tem 1 bilhão mesmo. O que eles estão construindo sem creche, sem escola? Esse é o erro da nossa administração da Crimeia, inclusive de Simferopol, de que eles pegam para si, dividem em pequenas, pelo que entendi, organizações. Por exemplo, o incorporador não é responsável por todo o conjunto, digamos, de 6 prédios, não sei quais são as normas, mas deveria ser construído um jardim de infância, uma escola, certo? Eles pegam, dividem entre si, criam pequenas empresas, mudam tudo por ali. E é assim mesmo. E por mais que os ocupantes elogiem a beleza e as perspectivas da Crimeia, até mesmo os russos, encantados pelo clima e pela vida à beira-mar, estão fugindo da península. Corretores imobiliários russos reclamam que restam apenas 2 em cada 10. As estatísticas mostram que, de 8 pessoas que compraram imóveis e trouxeram toda a família para cá, elas acabam voltando ou indo para outro lugar, não ficam aqui por muito tempo. O problema é que os preços na Crimeia são pelo menos 3 vezes mais altos do que na Rússia continental. A oferta de produtos é ruim e a entrega é ainda pior. Com a chegada do mundo russo à terra ucraniana, até mesmo buscar tratamento médico na Crimeia se tornou impossível. Os comprimidos fabricados na Rússia também não ajudam. Não há medicamentos estrangeiros e os medicamentos russos, claro, os de nossa produção, estão muito aquém dos estrangeiros. Ainda há muito o que aprender. Houve tanto tempo para aprender a produzir óleo para carros, mas mesmo assim, o nosso não é lá essas coisas. E os medicamentos são muito fracos, ou não ajudam em nada, ou têm muitos efeitos colaterais. Simplesmente nos deparamos com a situação. Opa, não há remédio. Isso é simplesmente horrível. Espero que em breve os presidentes se encontrem, assinem algum tipo de trégua para que todas essas entregas sejam retomadas para nós. E o mais importante, viver na Crimeia ocupada é impossível, porque os preços são altos e os salários são miseráveis. No território, só 2 categorias conseguem se dar bem, militares e agentes de segurança. Moramos na Crimeia por 4 anos e agora estamos voltando para casa. Vou te dizer o seguinte, se você tiver uma reserva de dinheiro, pode vir enquanto a criança está no jardim de infância ou na escola. Digamos que em termos de perspectivas não há oportunidades aqui e os preços simplesmente sufocam. Em resultado, moramos em Eupatória por quase 5 meses, mas tivemos que voltar para os Urais. A principal razão foi a falta de um salário adequado. Se na minha terra eu ganhava mais de 70 mil por mês, no novo lugar, por um trabalho semelhante, não passava de 35. Fazer negócios na Crimeia não é das melhores ideias. Não há uma grande quantidade de clientes e a corrupção é exorbitante. Até mesmo empresários experientes ficaram arrasados com as ações das autoridades de ocupação. Eles resistiram na península por várias décadas. Será que votamos pela Rússia para que a Rússia nos deixasse sem meios de subsistência? Por que a administração está comprometendo a nossa Rússia com suas ações, fazendo com que as pessoas agora fiquem magoadas? A Ucrânia dava trabalho, mas com a Rússia ficamos sem emprego. As ações que eles tomam acabam desmoralizando a própria Rússia. É isso que está acontecendo. Acontece que 300 pessoas ficam sem nada na velhice. Quem vai ficar desamparado na velhice? Olhem só, aqui não tem ninguém de 20 ou 25 anos. Aqui o povo tem entre 40 e 60 anos. Para onde vamos agora? Quem vai nos contratar com essa idade? O que não falta na Crimeia é propaganda. Adolescentes que fogem da Crimeia por países terceiros. Eles vão para a Ucrânia e contam como os russos fazem lavagem cerebral, começando pelas crianças.
Agora lá é puro militarismo. Se antes a propaganda deles era mais ou menos branda, agora é simplesmente uma selvageria desumana. Chega ao ponto de ensinarem as crianças a matar, a sentirem empatia pelo assassino, não pela vítima. Além disso, eu nem diria que eles ensinam qualquer tipo de compaixão. Eu não acho que essas pessoas saibam o que é compaixão, o que é empatia. Eles não entendem nada disso. Porque na prática as crianças são ensinadas a serem duras. Elas vão sair para matar, vão justificar assassinatos e vão fazer exatamente o mesmo que as gerações mais velhas estão fazendo agora. Na verdade, eles estão criando uma espécie de campo de assassinos, um enorme número de pessoas assim. Controle total, vigilância. Há 11 anos, os nativos da Crimeia vivem como em uma prisão. A repressão se intensificou após a invasão russa em larga escala. A Ucrânia recuperada avança com o sucesso das forças de defesa. Nos canais de notícias locais, quase não há mais espaço para a vida cotidiana. Alguma publicidade e simplesmente um enorme mar. Mensagens sobre detenções por supostas preparações para atentados e colaboração com os serviços secretos ucranianos. Sensação. Enquanto os diplomatas escrevem planos intermináveis. Enquanto isso, a Ucrânia escolhe o idioma que a Rússia entende sem tradutor. O idioma da força. O país pisa no acelerador, impulsionando seu próprio complexo militar industrial ao máximo. As fábricas estão funcionando, os desenvolvimentos são acelerados, a arma se torna o argumento número 1. Como vivem hoje os monstros militares do complexo industrial militar ucraniano e como eles estão mudando as regras da guerra. Veja na reportagem. A produção em massa de drones de ataque e de reconhecimento, veículos marítimos não tripulados, artilharia e mísseis. Tudo isso transformou a Ucrânia de importadora de armamentos em uma produtora plena de armas modernas. A Ucrânia está lançando em produção em série seu primeiro míssil balístico. A Ucrânia está desenvolvendo um sistema de mísseis universal baseado no princípio do HIMARS. A Ucrânia iniciou a produção em série de drones interceptores Octopus. Empresa ucraniana. Desenvolvemos sistemas robóticos terrestres com um módulo de guerra eletrônica. A indústria de defesa ucraniana deu um salto que parecia impossível há poucos anos. A Ucrânia, desde 2022, demonstrou um nível de criatividade e inventividade tão alto que nenhum outro país parceiro esperava de nós antes. Mostramos o quanto podemos ser inventivos e criativos em questões de domínio no mar, mesmo sem ter nossa própria frota ou flotilha, mas garantindo total controle do Mar Negro graças aos drones marítimos. Hoje, o alcance de longo curso tornou-se uma prioridade, assim como drones de vários tipos, bases e a indústria de defesa. É exatamente nisso que a Ucrânia está apostando. 110 bilhões para drones. A Ucrânia triplicou a produção. É justamente graças aos drones que a Ucrânia compensa a falta de mísseis e alcança a paridade com a Rússia no ar. De fato, por enquanto, os drones são o principal meio de ataque, mesmo no contexto de armas de longo alcance. Ou seja, drones de longo alcance, drones de grande alcance, continuam sendo dominantes. E compará-los com mísseis ou outros meios de ataque, por enquanto, não é totalmente justo nem correto. Assim que alcançarmos a produção em massa e em série de armamentos de mísseis, é claro que a situação mudará. E essa é a mudança-chave na guerra. A Rússia já não tem mais o monopólio tecnológico, nem mesmo no ar. E, novamente, não devemos esquecer o mar, que a Ucrânia pode controlar mesmo sem uma frota. E tudo isso graças aos sistemas navais não tripulados. A utilização do Magur custou à frota russa mais de 500 milhões de dólares. Perdas, segundo estimativas da inteligência ucraniana. Juntamente com outras plataformas, em particular a Sea Baby, isso complicou sistematicamente a presença e o posicionamento do inimigo no Mar Negro. Em 20 de dezembro de 2025, a Ucrânia e Portugal assinaram uma declaração conjunta sobre parceria na produção de drones marítimos. E esta é mais uma mudança importante. Hoje, os parceiros não estão apenas transferindo armas, mas também entrando em produção conjunta. A Ucrânia e Portugal concordaram em produzir conjuntamente drones navais. A maior empresa de defesa da República Tcheca está iniciando a produção de munições na Ucrânia. A Ucrânia e a Grã-Bretanha iniciarão a produção de drones interceptores para combater homens-bomba suicidas. Mas vamos voltar à questão do alcance. Os drones não são o único argumento nessa questão.
Há também um foco separado: o programa de mísseis. Estamos falando, é claro, do bem conhecido Neptuno, que após a modernização deixou de ser apenas um sistema antinávio, responsável por afundar o cruzador Moscou, e se transformou em um míssil de longo alcance para atingir alvos terrestres. Essa foi, creio eu, uma daquelas apresentações que estávamos aguardando. Netuno distante. Afinal, este é um míssil de alta tecnologia, que é usado com precisão e exatidão. Mas o arsenal de mísseis da Ucrânia é muito mais extenso e, como afirmou o presidente ucraniano em dezembro de 2025, está sendo usado ativamente. Vou ser franco, né? A Ucrânia já está usando mísseis de cruzeiro atualmente Netunos de longo alcance, Polyanitsia, Flamingo, assim como Sapsan. Para ser honesto, já começamos. Esta é a mão longa da Ucrânia. Fala-se pouco sobre esses sistemas, mas sua presença muda os cálculos do inimigo. Menos publicidade, mais resultados. Há resultados também na produção de munições de morteiro e de artilharia. Mas não se trata apenas de munições. Hoje, a Ucrânia produz mais obuseiros autopropulsados 2S-20 e 2 Bogdana por ano do que a empresa francesa Nexter, que fabrica o Caesar. Estas são algumas das primeiras unidades de artilharia autopropulsada sobre chassis de rodas que recebemos de nossos parceiros em 2022. César do Sul? Na verdade, a Ucrânia produziu mais unidades de artilharia autopropulsada sobre rodas no ano passado do que o mundo inteiro produziu em um ano. Não apenas na França, mas em todo o mundo. E o setor militar ucraniano não pretende parar. Assim, a Ucrânia e seus parceiros seguirão desenvolvendo projetos de defesa. A Ucrânia e a Polônia modernizarão conjuntamente os MiG-29, que serão doados pela Polônia. Linha de drones, defesa aérea e aviação. A Ucrânia aprofunda a cooperação em matéria de defesa com os Países Baixos. A França anunciou o aprofundamento da cooperação com a Ucrânia na área de drones. Além disso, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, anunciou novos desenvolvimentos. Por exemplo, um análogo ucraniano de drones de reconhecimento do tipo DJI Mavic e do russo Molnia. E claro, no processo de fortalecimento da capacidade de defesa, o Ministério da Defesa continua a digitalização da linha de frente e implementa um novo sistema de controle de drones. Isso não são experimentos isolados, mas sim um trabalho sistemático da indústria de defesa. O complexo militar industrial ucraniano, durante o período da guerra em grande escala, aprendeu o principal: reagir rapidamente aos desafios no campo de batalha. A Ucrânia surpreende todos os anos com novas invenções e inovações. E, de certa forma, muda as regras da guerra, não apenas daquela que se desenrola na Ucrânia, mas também as regras da guerra e da condução de operações militares em geral, no entendimento mundial. O complexo militar industrial ucraniano não está mais apenas sobrevivendo, ele está se desenvolvendo. A indústria de defesa tornou-se sistemática, tecnológica e de grande escala. Isso significa uma coisa: a Ucrânia entra em qualquer negociação não de mãos vazias, mas com armas que é capaz de produzir por si mesma. O Ocidente não está recuando. A Europa e os Estados Unidos continuam a sofrer o impacto mais severo, juntamente com a Ucrânia, com armas, dinheiro, diplomacia e apoio real. A luta não se dá apenas no âmbito governamental. Milhões de pessoas comuns em todo o mundo estão se juntando à resistência. Quem, como e de que forma está ajudando a Ucrânia a sobreviver e a alcançar uma paz justa? Olhar? A paz está do lado da Ucrânia. Todos os países civilizados apoiam a Ucrânia, e de diversas maneiras. Isso inclui assistência militar e os parceiros também ajudam na esfera política. E recentemente, em meio aos intensos bombardeios russos contra a infraestrutura ucraniana, o apoio energético à Ucrânia tem aumentado. Vamos analisar país por país quem está ajudando a Ucrânia e como. Vamos começar pela Alemanha. Ainda no final do ano passado foi tomada lá uma decisão muito importante de apoio à Ucrânia. Berlim destinou adicionalmente 3 bilhões de euros em ajuda para o ano de 2026, elevando o total do apoio alemão a Kiev para 11 bilhões e 500 milhões de euros. Os recursos adicionais são destinados à artilharia, drones e veículos blindados, bem como para a substituição de 2 sistemas de defesa aérea Patriot. Neste cenário predomina a nítida consciência do perigo, que se mostra inevitável, em relação ao futuro das relações entre a Europa e a Federação Russa. Ou seja,
A maioria deles entende plenamente o grau de perigo e tenta, com os instrumentos que possuem, adiar ao máximo esse momento ou se proteger às custas da Ucrânia, ou seja, apoiando a Ucrânia. Já nos próximos dias, a Alemanha aumentará o apoio energético emergencial à Ucrânia neste inverno para 120 milhões de euros. A Alemanha é um dos maiores parceiros da Ucrânia. Neste inverno, já foram arrecadados 60 milhões de euros para necessidades humanitárias. A França, por sua vez, está intensificando a pressão sobre a Rússia, impondo novas sanções. O país está trabalhando na implementação de novas sanções a nível da UE e continuará com medidas para combater as atividades da frota clandestina. Quem informou isso foi o presidente francês Emmanuel Macron. A seguir, vamos falar sobre um país que, desde o início da guerra em grande escala, tem sido um dos líderes no apoio à Ucrânia. Esse país é o Reino Unido. Antes deste inverno, o país forneceu à Ucrânia mísseis de cruzeiro Storm Shadow. No entanto, a quantidade exata desse armamento recebida por Kiev permanece em segredo. Além disso, o Reino Unido gastou 1,3 bilhão de dólares em armamentos e ajuda militar à Ucrânia, valor que deve cobrir totalmente as receitas provenientes dos ativos russos congelados. A Ucrânia recebeu centenas de milhares de munições de artilharia, centenas de mísseis, sistemas de defesa aérea, peças de reposição e novos contratos para reparos. O Reino Unido também não fica atrás no contexto do apoio político à Ucrânia. O Reino Unido é muito ágil em prestar ajuda à Ucrânia, ainda mais porque, desde o início, nunca teve qualquer ilusão em relação à Federação Russa. Isso porque é o país que utilizou armas de destruição em massa em território britânico, matando uma cidadã britânica. Refiro-me ao fato de que o Novichok foi usado pelos serviços secretos russos em território britânico. E muitos outros aspectos que o Reino Unido entende perfeitamente. Também vamos falar sobre os Estados Unidos. Em dezembro de 2025, o presidente Trump assinou uma lei que prevê a destinação de 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Além disso, no início de janeiro de 2026, os Emelyanouha e a Ucrânia concordaram com um sistema de garantias de segurança política e juridicamente obrigatórias para garantir uma paz sustentável. Esses acordos incluem apoio às Forças Armadas da Ucrânia e monitoramento do regime de cessar-fogo. Os Estados Unidos, aliás, têm demonstrado um forte interesse em que a atual administração, ao suspender ou finalmente pôr um fim definitivo a esta guerra, receba uma série de vantagens estratégicas, tanto no âmbito das disputas eleitorais internas quanto em uma escala global. O objetivo principal seria mostrar claramente que Donald Trump não teria a mesma capacidade de negociação. Isso pode deter até mesmo uma guerra tão séria? É importante que, na questão do acordo de paz entre Moscou e Kiev, que está sendo mediado pelos EUA, os aliados europeus estejam negociando com a América para garantir que a paz para a Ucrânia seja justa. Os ucranianos também recebem apoio dos cidadãos americanos comuns. De acordo com uma pesquisa do Instituto Reagan, mais de 60% dos americanos acreditam que a Ucrânia deve vencer a guerra contra a Rússia. Além disso, 64% dos entrevistados apoiam o fornecimento de armas americanas à Ucrânia. Esse índice aumentou 9% em comparação com o ano de 2024. E é importante destacar que esse apoio é bipartidário. Este sentimento de concordância é plenamente compartilhado por uma maioria de 59% dos eleitores republicanos, assim como por uma parcela ainda maior de 75% de todos os cidadãos democratas entrevistados.